Eu apurei junto com a Jussara, com o Lorival, como é que foram os instantes finais dessa negociação. Vamos lá, câmera 1 aqui. Os Estados Unidos fizeram diversos movimentos diplomáticos para postergar a votação da resolução sobre o conflito entre Israel e o Hamas e evitar o desgaste de vetar. Me disseram fontes que acompanharam de perto as negociações em Nova York. Segundo eu apurei, as últimas tentativas de adiamento foram realizadas ontem à noite, após a explosão no hospital em Gaza, e hoje pela manhã. As alegações eram de procedimento, mas o objetivo dos americanos era esperar os resultados da viagem de Joe Biden a Israel. Só que o Brasil, que ocupa a presidência do Conselho de Segurança, disse que não, que já havia concedido diversos prazos e que era a hora do órgão do Conselho de Segurança se posicionar. Diante da decisão brasileira de colocar o texto para votar, formou-se então um esforço diplomático para convencer os americanos a não vetar, do qual participaram vários países, mais ativamente o Brasil e a Suíça. Os Estados Unidos tinham 3 exigências: classificar o Hamas como um grupo terrorista, não apoiar um cessar-fogo neste momento e garantir o que eles chamam de direito de defesa de Israel. E esse último ponto tornou-se o mais sensível. Joe Biden está perto das eleições presidenciais americanas, elas estão se aproximando e o governo Biden não tinha muito espaço para concessões nesse tema que é ultra sensível na comunidade judaica americana, o direito de defesa. Mas os demais países europeus, incluindo o Brasil, queriam colocar condicionantes, direito de defesa seguindo as convenções internacionais, não atingindo civis. O que eu ouvi é que esses países se recusavam a dar um cheque em branco. Aí formou-se um impasse e os Estados Unidos vetou. Tenho aqui comigo Lorival Santana, Jussara Soares no telão, porque todo mundo apurou um pouquinho aqui, cada um pode agregar um pouquinho mais nessa história. Jussara, com você. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Lorival. Exato, a gente estava aqui nesse esforço de tentar entender também as consequências, né? Os desdobramentos após esse veto dos Estados Unidos a essa proposta de resolução apresentada hoje pelo Brasil. O que as fontes diplomáticas me disseram é que esse veto, como você citou aí, diante de todas essas dificuldades, ele já era esperado. Então, quando o Brasil chega para a votação, não dá para dizer que ninguém ficou surpreendido com o veto dos Estados Unidos, até porque, como você detalhou muito bem, Raquel, houve esse esforço nas últimas horas, entre a noite de ontem e ainda hoje pela manhã, para tentar ali convencer os Estados Unidos a aprovar essa resolução. Mas os diplomatas sabiam da dificuldade de alinhar os interesses de todas as potências. No caso dos Estados Unidos, como você bem destacou, né, Raquel, que os diplomatas citam aqui, a questão interna dos Estados Unidos com a proximidade das eleições americanas, isso tudo é um fator que influencia diretamente na decisão dos Estados Unidos de fazer uma concessão ou não aí nessa resolução. Porém, Raquel, o que os diplomatas me dizem? Que na hora de olhar, é óbvio que fica esse gosto de frustração, porque obviamente é um veto e tudo, o impasse segue, o conflito, né, também segue. Porém, eles chamam a atenção pelo fato do Brasil ter conseguido, né, nos últimos dias, nessa costura, nessa negociação que foi intensa, que teve ali o apoio da França, da França e também da Suíça, como você destacou, o apoio de 12 países. E outro ponto que eles destacam é a abstenção, tanto do Reino Unido quanto da Rússia. Então, do ponto de vista da atuação do Brasil, eles consideram que isso já é um avanço. E o que eles falam, olha, embora não tenha sido aprovado por causa do direito do veto integral dos Estados Unidos, ainda assim é possível dizer que algo caminhou. Então, neste momento, Raquel, eles estão avaliando ainda o que pode ser feito depois desse veto para tentar ali avançar ali, tentar dar uma solução para esse conflito que segue ali com imagens trágicas diariamente na região ali entre Israel e a Palestina. Lembrando que o confronto é com o Hamas, o grupo islâmico extremista. Bem lembrado, Jussara, é com o Hamas. Lorival Santana conversou com os americanos. Conta, Lorival.
Vou ler aqui o que minha fonte no governo americano em Washington me disse. Pressionar por um voto agora teria minado os esforços dos Estados Unidos de pressionar Netanyahu por resultados diplomáticos para respeitar a lei humanitária internacional e apoiar a assistência humanitária em Gaza. Cada um desses pontos é muito interessante, mostra quais são as prioridades da viagem do Joe Biden a Israel, e é algo que eu vinha também já analisando e interpretando antes mesmo dessa confirmação. Veja, o que o Joe Biden pensou foi o seguinte: se o Conselho de Segurança da ONU aprova uma resolução que tem aspectos que são críticos a Israel e que pressionam Israel na prática a uma trégua nos bombardeios para que a ajuda humanitária possa entrar e também uma contenção de Israel nesses bombardeios para evitar tantas perdas de civis, tudo isso colocaria Israel na defensiva. O Netanyahu perguntaria ao Biden por que vocês não vetaram essa resolução que está nos pressionando como se nós fôssemos os causadores do problema. Então, dificultaria a conversa entre Joe Biden e Netanyahu. Também a respeito à lei humanitária internacional e à assistência, como eu disse. Bom, a justificativa oficial dos Estados Unidos, colocada pela embaixadora americana, é essa que a Raquel trouxe, que a resolução não afirma o direito de defesa de Israel, de autodefesa. Mas a verdade é que os Estados Unidos não queriam nenhuma resolução sobre o assunto no dia de hoje, o dia que o Biden está tentando avançar com essa questão de forma bilateral. O embaixador Sérgio Danese deu uma entrevista coletiva agora há pouco que nós acompanhamos ao vivo. E ele dizia assim: me parece que desde que eu estou aqui, nos últimos 5 anos, foram 4 vetos, eu não tenho nem bem certeza, mostrando a disfuncionalidade do Conselho de Segurança. E ele tem razão, são exatamente 4 vetos. Desses, 3 foram da Rússia. Um sobre Mali, outro sobre Oriente Médio, outro agora, de novo, sobre essa crise. De novo, não, a primeira vez que a crise era votada e depois os próprios Estados Unidos. Mas se você pegar os últimos anos, praticamente todos os vetos vieram da Rússia e 2 deles junto com a China. O último veto dos Estados Unidos tinha sido em dezembro de 2020, já faz algum tempinho. Gente, para vocês que nos acompanham, essa é a beleza do 360. A gente traz para você o bastidor por trás da notícia, a visão de Brasília, a visão em Washington. Muito obrigada, Jussara, muito obrigada, Lorival.